E ele trouxe uma mensagem para eu poder passar no discipulado para todos os discípulos aqui desta casa. E eu orando ao Senhor, eu falei: Deus, eu preciso mandar essa mensagem para a igreja, não só para a liderança, porque são situações que a gente vive no dia a dia com pessoas, e a gente precisa ser orientado acerca daquilo que é ensinado para nós. Então eu não vou guardar essa palavra somente para a liderança, mas eu quero compartilhar com toda a igreja. Então, você está preparado aí? Amém? Vamos desfrutar desse banquete? Então eu passo uma pergunta para você. Eu sendo cristão, eu sendo crente, eu sendo um pastor, se hoje uma pessoa vir até a mim e falar: pastor, eu preciso da sua ajuda, eu devo ajudá-la, sim ou não? Sim ou não? Será? Será? Sim? Você acha que sim, Ania? Quem é que acha que não? Levanta a mão. Karina acha que não, mais alguém? Então nós vamos discorrer um pouquinho hoje dentro de alguns textos bíblicos para a gente descobrir se, mesmo eu sendo servo de Deus, eu devo ajudar todas as pessoas ou não. E a gente vai se surpreender com algumas coisas aqui hoje. É para ficar de queixo caído, porque eu descobri que eu estava entrando em tempestades e vivendo tempestades em minha vida que eu não devia enfrentar, por conta da pessoa que eu sou. Quem aqui já ouviu falar do profeta Jonas? O profeta Jonas, ele foi um profeta que Deus escolheu ele para pregar uma palavra na cidade de Nínive, e através da mensagem que ele fosse pregar, aquela cidade se arrependesse, se convertesse e se voltasse a Deus. O profeta endureceu o coração e disse assim: para Nínive eu não vou não, coisa nenhuma, vou fugir daquele lugar, só tem gente de coração duro ali, vou nada. Ele desce e compra uma passagem de uma embarcação para ir para uma rota totalmente ao contrário da qual Deus tinha para ele. E quando ele compra aquela passagem, de bom grado os vendedores vendem a passagem para ele, ele pega o bilhete, ele embarca no barco, e quando ele está no meio do barco, quando pensa que não, as ondas começam a se agitar, o tempo começa a ficar fechado, a chuva começa a pesar, e daqui a pouco uma grande tempestade começa a açoitar o barco, a ponto de que até o capitão do barco ficou com tanto medo que ele pensou que o barco ia virar, que o barco ia afundar. Mas o porquê que sobreveio uma tempestade tão grande como essa, se tinha um homem de Deus no barco? Por que sobreveio uma afronta tão grande, uma adversidade tão grande, se tem um profeta no barco? É porque muitas das vezes nós estamos indo de contra a vontade de Deus. Nós estamos indo contrário àquilo que Deus tem para nós. Nós estamos muitas das vezes favorecendo pessoas e situações que não devem ser favorecidas. Eu te pergunto, se aquele capitão soubesse que o profeta estava desobedecendo a Deus, ele não iria vender para o profeta a passagem daquele barco. Ele ia dizer: eu vou vender uma passagem para você ir no mesmo barco comigo, sendo que você está desobedecendo a Deus? O barco vai virar por sua causa, eu vou vender não. Só que tem muitas tempestades que eu enfrento na minha vida e que você enfrenta na sua vida, porque a gente ajuda quem não deve ser ajudado. Então repita comigo assim: mesmo eu sendo cristão, eu não posso ajudar a todo mundo. Isso me deu um nó, irmão. Deu um nó na minha cabeça. Porque coração de pastor
Ele quer servir todo mundo. Ele quer ajudar todo mundo. Ele quer socorrer todo mundo. Ele quer ser resposta na vida de todo mundo. Mas eu não posso ser resposta na vida de quem Deus está tratando. Eu não posso ser resposta na vida de quem Deus decidiu tratar. Deus decidiu tratar com Jonas lá no barco. O barco quase veio a pique. As ondas vinham de um lado e para o outro. Os marinheiros, o capitão não sabia mais o que fazer. Até que desceram no porão e viram Jonas dormindo. Jonas acorda. Eu sei o porquê está acontecendo isso. Por quê? É porque eu desobedeci a Deus. Quer dizer então que a gente está enfrentando essa luta, essa tempestade, porque você desobedeceu a Deus? Sim. E agora, o que nós vamos fazer? Jonas disse: é só você se desfazer de mim. É só você me lançar no mar. Porque aí o problema que está acontecendo aqui do teu barco, ele vai cessar. Os caras não pensou duas vezes. Fizeram igual aquele desenho do pica-pau, sabe? Colocaram ele na prancha, com um monte de tubarão lá, e falaram: vai, pula. Jonas foi lá, pulou na água. E no mesmo instante a tempestade que estava no barco do marinheiro cessou. Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui hoje, que você está enfrentando lutas na sua vida e desafios na sua vida, porque você está ajudando Jonas que não era para você estar ajudando. Porque você está permitindo Jonas estar no teu barco, sendo que não era para ele estar. Porque você está estendendo a mão para quem Deus já secou, para quem Deus já segurou, para quem Deus disse: eu não quero mais fazer. Você lembra de Saul? A Bíblia diz que Saul, ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí a história sagrada diz que Deus rejeita Saul pelas atitudes dele. Só que o profeta Samuel olhava para Saul como aquele homem de Deus, como aquele homem bondoso, como aquele rei que tinha sido escolhido. E aí teve um dia que Deus teve que colocar a mão no peito do profeta e falar assim: Samuel, até quando você vai ter dó de uma pessoa que eu já rejeitei? Até quando você vai estender a mão, Samuel, para alguém que eu já mandei você parar de abençoar, Samuel? E o que Deus quer dizer para nós hoje? Que nem todo mundo vai desfrutar da nossa ajuda. Porque a partir de hoje, Deus nos dará discernimento espiritual a quem eu devo estender a mão e a quem eu devo recolher a mão. A quem eu devo colocar as minhas mãos para abençoar e a quem eu devo retirar as minhas mãos para abençoar. Porque tem pessoas que eu ajudo, que em vez de eu estar ajudando, eu estou atrapalhando o processo de Deus na vida dela. Porque Deus está tratando com ela, Deus está lapidando ela, Deus está quebrando ela. Em vez de eu deixar Deus tratar com ela, eu ponho a minha mão para estragar todo o trabalhar de Deus. E eu não posso fazer isso. Porque se eu faço isso, eu impeço a bênção de Deus na vida daquela pessoa. E dela também se arrepender, talvez, de algo que ela está cometendo que desagrada aos olhos de Deus. Quantos me entendem? Digam amém. Amém. Então vamos lá. Deus nos adverte. É o nosso discipulado com o nosso apóstolo Ailton. Existem 7 pessoas que não merecem a nossa ajuda, que nós não devemos ajudar. Existe algo muito sério que nós precisamos entender hoje. Nem toda ajuda agrada a Deus. Muitas das vezes, aquilo que você chama de amor, Deus chama de desobediência. E isso é muito sério. Às vezes a gente olha o necessitado, ou alguém que está enfrentando uma situação, e a gente faz com o nosso ato de amor. Mas sem discernimento, a gente está tendo um ato de amor, mas desobedecendo aquilo que Deus está falando. Porque não é a vontade de Deus que eu seja a resposta para ele naquele momento. Porque Deus está agindo e está trabalhando de uma forma diferente com a qual nós não podemos enxergar. E Deus quer nos levar a um nível de maturidade espiritual e discernimento para discernir se eu devo botar a minha mão ou se eu devo recolher a minha mão. Porque até então eu sou uma pessoa que eu quero ajudar todo mundo, irmão.
Todo mundo que está na luta, que está na prova, que está na situação difícil, eu gosto e quero e tenho esse desejo, tenho esse prazer de estender a mão. E nós, como homens e mulheres de Deus, temos que estar sempre aptos a isso. Mas mesmo eu querendo abençoar alguém, eu devo perguntar ao Senhor: Senhor, é direção sua eu abençoar essa pessoa agora? E Deus confirmará o nosso coração, se devemos abençoar ou não. Porque às vezes a gente está vendendo passagem e vai entrar na tempestade que aquela pessoa está enfrentando na nossa vida. Tempestades que não são nossas, lutas que não são nossas, e a gente começa a enfrentar situações tão difíceis como aquela pessoa. Por quê? A tempestade que era para ela estar enfrentando, Deus permite vir na nossa vida para mostrar para nós: não era para você ter feito aquilo que eu falei para você não fazer. Quantos estão me entendendo? Amém? Vamos lá. Estamos vivendo dias onde a misericórdia virou permissividade, onde o amor virou tolerância ao pecado e ajudar virou sustentar os erros. Por causa disso, muitas pessoas estão cansadas espiritualmente, sem paz e travadas na vida com Deus. Mas hoje Deus está nos chamando para um alinhamento. Hoje em dia você conversa com uma pessoa, e a pessoa às vezes ela cometeu um pecado grave, um erro, e a gente ora com ela, diz que Deus vai perdoar ela, diz que Deus é amor, que Deus vai cuidar das feridas delas, e ela recebe aquela palavra, não como uma palavra de misericórdia, mas como uma palavra de que se Deus aceita ela fazendo isso, ela pode continuar praticando aquele erro e está tudo bem, porque o amor, a misericórdia virou permissividade. E misericórdia não é permissividade. Misericórdia é Deus te perdoa, agora vai, não peques mais. Mas a permissividade, ela te dá acesso a você pensar que toda vez que você errar, Deus tem como obrigação te perdoar, porque Ele te ama. E posso ser sincero, e posso rasgar o verbo, e posso descer fundo: Deus não é bobo, Deus não é moleque, Deus não é criança. Você brinca com seu pai, você brinca com a sua mãe, você brinca com o seu marido, você brinca com a sua esposa, mas não brinca com Deus não, lindão. Não brinca com Deus não. Porque o próprio Deus diz, na palavra dele, que os que escarnecem dele colherão segundo a medida a qual eles têm plantado. De Deus não se zomba, e muito menos se escarnece. E quando eu oriento uma pessoa acerca de misericórdia, acerca de perdão, e essa pessoa acha que, então Deus me perdoa, Deus me ama, então eu vou continuar praticando o que eu estou praticando e está tudo certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela perdoa uma multidão de pecados, mas mediante um verdadeiro arrependimento. O amor, ele não é tolerância ao pecado. Eu amo o pecador, mas eu rejeito o pecado. Por exemplo, se hoje você tivesse alguém da sua família escravo do crack, escravo da bebida, você iria amar essa pessoa, sim ou não? Porém você ia rejeitar o pecado dela, você ia abominar as atitudes dela do vício, porque amor é totalmente diferente de tolerar. Eu posso amar, mas eu não tolero você nessa situação. E as pessoas confundem. As pessoas confundem. Elas acham que por amar a pessoa, ela tem que ser daquele jeito e não mudar a atitude dela, não mudar a vida dela. Pelo contrário, aquela pessoa te ama, sabendo mesmo todas essas suas falhas e esses erros, mas ela acredita que você pode melhorar e ser uma pessoa diferente. Amém? Então, amar é diferente de tolerar. Eu te tolero até que ponto? A gente acompanha alguns casais durante alguns anos, e a gente observa mulheres que são extremamente apaixonadas por alguns homens na nossa caminhada, e a gente percebeu que tem mulheres que elas vão até o limite delas. Elas amam tanto aquele homem, elas amam tanto aquele marido,
que elas passam por situações de serem humilhadas, de serem abusadas e de ainda apanharem do seu esposo. Isso não é amor. Isso é tolerar aquilo que Deus abomina. E como pastor, se um dia uma mulher fala para mim, meu marido me bate, eu digo para ela, separa. Eu não vou lutar por esse casamento, eu sou doido? Não quero comprar essa briga não. Eu sou o primeiro a falar, quebra essa aliança aí, porque não tem respeito mais. Mas ele me ama e eu amo ele. Está disposto a apanhar por ele então, o resto da tua vida? Está disposto a acordar um dia e apanhar do seu marido até morrer? Amor não é tolerar tudo. Amor é entender que aquela pessoa tem que mudar também. E se aquela pessoa não muda, o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus que essa agressividade dela mude, porque se não mudar eu vou dar o fim. E a gente acompanhou alguns casos de mulheres que elas confundiram amor com tolerância. E elas se sentiam obrigadas a aceitar o marido do jeito que ele era. Ah, mas eu conheci ele assim. E aí que você conheceu ele assim? Ele não pode mudar de vida? Ele não pode mudar o caráter dele, mas não quer, porque é moleque, porque é criança. Porque tem o rei na barriga, porque é orgulhoso. Mas graças a Deus, Deus vai começar a dar discernimento à sua igreja, ao seu povo, que a gente não vai aceitar tudo. Não, a gente não vai. O crente, ele não tem que aceitar tudo, irmão. Você que foi para o encontro, as pessoas vão dizer para você agora que tudo tem que descer goela abaixo de você. Só que você é crente, não bobo, amém? Você é crente, não bobo. E o crente, ele tem algo que o mundo não tem: discernimento. O mundo não tem discernimento. Eu e você, a gente tem. É uma dádiva, é um dom, é um presente que Deus nos deu, para a gente discernir pessoas, estações, situações, ambientes. Então, eu não posso mais tolerar o pecado. Eu não posso mais sustentar o erro do próximo. Deus vai nos dar discernimento. Pessoas que não devo ajudar. Primeiro tipo de pessoa: quem rejeita a correção. Vamos ler em Provérbios 9:8. Abre sua Bíblia comigo aí. Os bons de Bíblia aí, vocês vão me ajudando a ler todos os versículos, para a gente ganhar tempo. Provérbios 9:8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Espero. Pode deixar a Bíblia em Provérbios, que a gente vai ler bastante esse livro hoje, tá? Provérbios 9:8. Quem eu não devo ajudar, pastor? Primeiro, quem rejeita a correção. Provérbios 9:8 diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. O que é escarnecedor? Escarnecedor são pessoas que zombam, ridicularizam, desprezam algo ou alguém com escárnio e desrespeito. Pessoas debochadas, sarcásticas, críticos, mordazes. Escarnecer significa fazer pouco caso. Então eu não devo ajudar uma pessoa que faz pouco caso daquilo que eu tenho como verdade. Eu não devo auxiliar uma pessoa onde eu mostro para ela o erro que ela está cometendo e ela insiste em permanecer naquele erro. E ela ainda faz pouco caso daquilo que você está falando. É um tipo de pessoa que Deus diz que nós não devemos ajudar. Existe uma diferença espiritual muito clara. O arrependido, ele quer mudar. O rebelde rejeita a verdade. Quem rejeita a correção não se quebranta, se irrita quando é confrontado e despreza os conselhos. Então, aquela pessoa que rejeita, ela não quebranta o coração dela. O coração dela é de dura cerviz. Ela não é maleável, ela não consegue ouvir conselhos. Ela não consegue atender a um conselho de um amigo, de um parente, de um líder espiritual, de alguém que tem algo para oferecer.
ela é uma pessoa dura. Quando você insiste em ajudar alguém assim, você se desgasta, você se entristece e se afasta do seu propósito. Então, queridos, quando eu ajudo uma pessoa que ela rejeita a correção, que ela rejeita a direção que Deus está dando, eu estou indo de contra a vontade de Deus. Eu não estou no centro da vontade de Deus. Eu me desgasto, porque eu falo e aquela pessoa só faz chacota. Eu falo, aquela pessoa diz que não tem nada a ver. E aí você acaba se frustrando, porque você, além de querer ajudar, de estar ajudando, você vê que aquela pessoa não quer nada com nada. Então é um tipo de pessoa que a gente não deve auxiliar. Provérbios 13, 18. Diz assim: a pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, queridos, todas as vezes que eu aconselho alguém, ou alguém me aconselha, e esse conselho muitas das vezes vem de Deus, eu endureço o meu coração, e eu não dou ouvidos, eu tenho uma colheita pronta para mim. E que colheita é essa? O que Provérbios diz: quem rejeita a correção, a instrução, vem sobre ele a pobreza e a afronta. E é por isso que nós estamos com uma igreja próspera, amém? Porque a gente não tem rejeitado a instrução, a orientação. Quando Deus der SP, a gente fala: bate mais, Jesus, estou errando, me conserta. Porque a gente entendeu o caminho da prosperidade é obedecer aos mandamentos e os princípios sagrados, amém? Então eu não devo ajudar uma pessoa que rejeita a correção, porque quem rejeita a correção rejeita o próprio Deus. Tem momentos que se afastar é obedecer a Deus, e se afastar de certo tipo de pessoas é obedecer a Deus, porque você vai se desgastar. Você vai passar a sua vida toda perdendo tempo com quem não quer nada com nada, com quem só está roubando e sugando a sua energia, porque não te ouve, não obedece aquilo que você fala. Você fala, ela comete a mesma coisa no outro dia. Você instrui ela, você quebra a cara junto com ela e ela não está nem aí. Então o que está acontecendo? Você está se desgastando. Aí você vai enfraquecendo na fé, as suas forças vão ficando mirradas, porque você está gastando tempo e energia com quem não era para gastar. Porque nem o próprio Deus gastou tempo e energia com quem não era para gastar. Você sabia disso? Como eu falei aqui 2 domingos atrás, Jesus pregava e as pessoas diziam: dura esta palavra. Jesus falou: então vão embora, já que vocês não querem, vão embora. E um monte de gente foi embora. E ele ainda falou para os 12: quer ir também? Se vocês quiserem, pode ir. Eu não vou mudar o sermão por causa de vocês, não. É vocês que precisam mudar por conta do sermão. E não é o sermão que muda para satisfazer teu ego. E é por isso que nessa igreja aqui, você sempre vai ver o pastor pregando a verdade. Enquanto eu for pastor aqui dessa casa, sinto muito lhe dizer, lindão. Sinto muito lhe dizer, minha santa, você vai ouvir a verdade. Pode doer, pode machucar, pode sangrar, mas a verdade vai ser dita. A palavra vai ser pregada. Então, nós não vamos mais gastar tempo em quem não quer nada com nada. Não vamos, abre mão. Abre mão dessa pessoa. Vai gastar energia com quem quer ter compromisso com você, quem quer ter aliança com você, quem quer ter aliança com a igreja, com o reino de Deus, com o Senhor Jesus. Porque quem não quer, ele está rejeitando o próprio Deus. Deus rejeitou Saul. Deus fez a tempestade vir no barco de Jonas, porque esses tinham rejeitado a instrução do Senhor. Então nós não podemos gastar tempo com esse tipo de pessoa, porque senão a gente se entristece, a gente se afasta do propósito e a gente se desgasta. Então tem momentos que a melhor coisa é se afastar, amém? Outro tipo de pessoa que nós não podemos ajudar: o preguiçoso que não quer trabalhar. É verdade. O preguiçoso que não quer trabalhar. Provérbios 6:6.
Provérbios 6:6. Seis diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e ser sábio. Aqui Salomão está dizendo: vê se aprende alguma coisa com as formigas, ó preguiçoso, porque as formigas elas trabalham, e tu não quer saber de ir para a luta, tu quer só desfrutar daquilo que os benefícios do governo podem te oferecer. Você sabe por quê? Eu sinto muito de dizer isso para vocês, sinto muito, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Você sabe por que o PT está no governo hoje? Pastor, não pode misturar política com religião. Eu não vou falar de política, não. Mas você sabe por que o Partido dos Trabalhadores está no poder hoje, da nação? É porque eles estão dando benefício para as pessoas não trabalharem. Meu pai mora lá no Ceará, lá no Nordeste. Você sabe quanto recebe uma pessoa que está desempregada no Nordeste? Ela recebe um auxílio de R$700 do governo. Uma pessoa que não é registrada em carteira. Ela pode estar trabalhando, mas se ela não tiver registrada, ela vai no governo e recebe um auxílio de R$700. A pessoa que tem filho no Nordeste, a cada filho, ela recebe um auxílio de R$700 também. E aí vem um governo que dá isso para as pessoas, um benefício, e tem pessoas que realmente precisam. Muitas pessoas precisam. E eu não acho isso errado, não. Tem que ajudar. Porém, existem os malandros da fé que usurpam de coisas que eles não têm necessidades. Eu morava no Jardim Santo André e onde eu comprava pãozinho era um salão como esse aqui. O cara ele tinha esse salão e era mais 2 andares para cima, com mais 3 casas de aluguel no primeiro andar e mais 3 casas de aluguel no último andar, e embaixo era o mercado dele. E ele tinha mais 3 terrenos que ele tinha invadido e feito casas. E um dia eu conversando com ele, e ele disse assim: eu recebo o Bolsa Família. Eu falei: como assim você recebe Bolsa Família? Eu recebo. Aí eu pergunto para você: precisa? Onde a gente está, irmãos? Onde está o nosso caráter? Onde está a nossa conduta? Onde está a nossa índole? A gente quer se beneficiar de coisas que nós não precisamos. E às vezes a gente não entende porque a nossa vida trava. Porque a gente não consegue romper. Porque Deus já falou: abre mão disso. Você não precisa disso. Eu tenho muita coisa para te dar. Tem pessoas que precisam, tá? E glória a Deus por isso. Porque o benefício do governo é o pão de cada dia na casa dela. E se não tivesse, meu Deus, ele ia passar uma dificuldade muito grande. Mas tem gente que usufrui de coisas que elas não necessitam. Quantos estão me entendendo, amém? Eu não sou contra isso, não. Tem que ter medo para ajudar. Tem muita gente que precisa. Eu conheço famílias que dependem do Bolsa Família, do renda mínima, de tudo isso que o governo dá. Mas tem pessoas que não precisam e que querem sugar. Ah, pastor, mas o governo já suga muito da gente. O governo é o governo, irmão. Você é você. Você é filho de Deus. Tenha hombridade, tenha caráter, tenha conduta. Seja homem, seja mulher. E diz assim: eu dependo de Deus. Se você precisa e você recebe, continue recebendo. Mas se você não precisa, irmão, não seja mau caráter. Amém? Vamos ter uma conduta cristã. Ah, pastor, mas você está sendo duro na tua pregação. Vou fazer igual Jesus falou: quer ir embora, vai. Mas não vá não, pelo amor de Deus. Amém? Então, a gente não pode ajudar o preguiçoso que não quer trabalhar. 2 Tessalonicenses 3:10. Abre aí. É um tipo de pessoa que eu não posso ajudar. 2 Tessalonicenses 3:10. Depois a gente volta para Provérbios. Segunda Tessalonicenses 3, versículo 10. A parte B do versículo. Diz assim, ó: porque quando ainda convosco ordenemos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Preste atenção. Não é quem não pode, é quem não quer. Tem uma diferença entre aquele que pode trabalhar e aquele que não quer trabalhar. Tem gente que não pode, não tem condições, não tem saúde, não tem com quem deixar filho, enfim, uma série de situações. Mas tem pessoa que não quer trabalhar.
e quer usufruir e sugar de quem tem. E muitas das vezes, eu e você ajudamos pessoas assim, sabia? Às vezes até um familiar. Um dia, na minha adolescência, eu criei uma mágoa muito grande do meu tio. Por quê? Eu sempre trabalhei, não era preguiçoso. Mas o meu dinheiro ia para bendita da droga. E eu liguei para o meu tio e eu disse assim: ô tio, meu tio bem de vida, trabalhava na Mercedes, hoje ele é aposentado. E eu falei assim: tio, é o seguinte, estou apertado, será que o senhor não pode me emprestar um dinheiro? E aí o meu tio me disse assim: não, eu não posso porque eu não tenho. Aí no meu coração, como não tem? Tem Mercedes, trabalha na Mercedes, tem não sei quanta. Aí meu coração começou a maquinar o mal contra ele. E a ver todas as possibilidades que ele podia para me ajudar, ele disse não. E aí eu criei uma mágoa dele, até eu encontrar Jesus. Porque quando eu encontrei Jesus, eu vi que o errado não era ele, que não quis me emprestar o dinheiro. Errado é que era eu, que pegava o meu dinheiro e gastava com aquilo que não era pão. Então, eu pedi perdão a Deus, entendi que eu estava errado. E ele fez uma atitude muito certa, em não me ajudar. Porque em vez de me ajudar, ele ia me atrapalhar. Porque eu ia sempre depender de uma ajuda que ele ia me dar. Porque eu ia pegar aquela ajuda dele, ia gastar, e depois de um tempo eu ia dizer assim: ô tio, apertou de novo, você me ajuda? Mas o não dele me fez entender que eu tinha que correr atrás por mim, e não depender dele. Como estão me entendendo? Então, quando Deus diz assim: quem não quer trabalhar também não coma, ele está dizendo assim: então quem não quer, então não desfrute daquilo que o dinheiro pode oferecer. Não desfrute do que o outro está desfrutando, porque não é para você. Agora é diferente de quem não pode. O preguiçoso, ele vive de desculpas, ele reclama, mas não age, e ele espera que os outros sustentem a vida dele. E o erro de muitos é ajudar e alimentar a desobediência. Ajuda que não confronta vira prisão. Nós devemos ajudar o necessitado. Tem caso e caso, irmãos. Tem pessoas que você tem que ajudar, mas tem que ter discernimento. Por que essa pessoa está enfrentando isso? Está desempregada, não abriu a porta de emprego? Vamos ajudar, glória a Deus. Mas será que não é um caso como no meu, daquela época? Que pegava o meu dinheiro, fazia mal para os outros, gastava com droga, ainda ia pedir emprestado para os outros. Ele fez certo em não me ajudar. É diferente de um caso onde um pai de família trabalhador perdeu o emprego ou está numa cama, acamado, e liga para um de vocês: ô Carlinhos, alô, tudo bem, meu irmão? Cara, apertou esse mês, será que você não consegue fazer uma compra para mim? Será que você não pode me emprestar um dinheiro para me pagar uma conta? É diferente, vocês estão entendendo? Não é uma lei que você não deve ajudar ninguém, mas é você ter discernimento espiritual a quem você ajuda. Porque tem pessoas que dependem sim da nossa ajuda, mas tem pessoas que Deus não quer que você ajude, porque Deus quer levantar elas da dormência que elas estão, da paralisia que elas estão, e da morte espiritual que elas estão. E que se a gente ajudar, a gente vai impedir o trabalhar de Deus na vida dela. Amém? Então vamos lá. Então eu não posso ajudar quem rejeita a correção, e não posso ajudar o preguiçoso que não quer trabalhar. Outra pessoa que eu não posso ajudar: o zombador das coisas de Deus. Abra a sua Bíblia em Salmos 1. É outro tipo de pessoa que eu não posso ajudar. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, outra pessoa que eu não posso ajudar são os escarnecedores, os zombadores, aqueles que fazem piada das coisas de Deus, aqueles que zombam das coisas sagradas, aqueles que olham para as coisas de Deus e fazem escárnio, fazem piadinha, né? E são pessoas que tem que tomar cuidado, querido, porque elas estão indo contra o próprio Deus. E às vezes você está em ambientes
onde as pessoas começam a contar piadas, até mesmo de cristãos, de pastores, de homens e mulheres de Deus, e você está ali só ouvindo. E quando pensa que não, você já está no meio, contaminado e também falando mal. E às vezes contando piada também, escarnecendo. E isso vai contra Deus. Vai contra Deus. E a gente tem que tomar cuidado. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro 3,3. Vamos abrir aí. 2 Pedro 3,3. Segunda Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, são esse tipo de pessoas que tudo ela faz piada das coisas de Deus, tudo ela zomba, tudo ela critica, tudo ela escarnece, ela ridiculariza a fé, ela faz piada com o que é santo, ela despreza a presença de Deus. Aquela pessoa que vê você aqui no culto levantando a mão e dando glória, e ela olha e diz: olha que menino, olha, isso daí é Espírito de Deus nada. Ela começa a zombar, ela começa a fazer chacota. E o perigo é, a gente começa dando ouvido, depois a gente tolera, e daqui a pouco a gente se contamina. Então a gente não pode dar ouvidos a esse tipo de piada, esse tipo de ambiente. Lá na minha empresa, ninguém mais faz piada com crente não, irmão. Por quê? Porque agora tem um crente de verdade lá. Agora, se eu sou mau testemunho, eu abro vazão para todo mundo fazer chacota. Eu abro vazão para todo mundo descredibilizar o reino de Deus. Porém, se eu tenho veracidade na minha vida, ninguém tira mais sarro daquilo que é sagrado. Você quer saber quando que começaram a dar risada das coisas de Deus lá na igreja, na empresa? Quando entraram lá no Instagram, que o Pedro fez lá, anos 90 e anos 80. Aí começaram a me chamar de Moisés por causa da barba, né? Aí eu falei, eu vou pedir para os caras da mídia pegar umas fotinhas melhor minha, para ajudar. Mas eles pegam as pior. Mas é só assim, mas não é ridicularizando a fé, é uma brincadeira saudável. Agora tem pessoas que, por ser mau testemunho, aonde ela está, o ambiente de trabalho, a sua fé, a sua crença, ou que aquela que você diz que tem, acaba descredibilizando o reino, e você começa a ser aquela pessoa que todo mundo faz chacota, porque você não tem atitude de cristão de verdade. E atitude não é o conhecer a Bíblia, é o viver a Bíblia. É o viver. O viver é diferente de conhecer, então. Viu, mulher de Deus? Eu preciso vivê-la. Vivê-la. Amém? E eu creio que aqui tem homens e mulheres que vivem a palavra de Deus. Então, não esteja perto de pessoas assim. Na sua sociedade, na sua roda de amizades, na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola. Se tem pessoas que ridicularizam a fé, que fazem piada com aquilo que é santo, que profanam o sagrado, sabe o que você faz? Está no meio, se retira. Se retira. A pessoa vai ver que você não gostou. E ela vai pensar duas vezes antes de falar algo ao teu respeito acerca dessas coisas. Amém? Nem todo relacionamento deve ser mantido. Tem relacionamentos como esse que você vai ter que, vai ter que parar com essa amizade aí. Pastor, você está querendo dizer que Deus me orienta a deixar amizades como essa? Eu não devo amar todo mundo, pastor. Eu não devo ser amigo de todo mundo, pastor. Provérbios 14:7, abre aí. Eu vou te responder essa pergunta lá em Provérbios. Provérbios 14:7. Provérbios 14:7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não dividirás lábios de conhecimento. Então olha o que Deus diz de amizades como essa, de pessoas como essa. Foge, se afasta, sai do meio.
Porque se você ficar perto de pessoas assim, você vai se contaminar. Amém? Totalmente diferente, espiritualmente falando. Coisas que vocês estão ouvindo aqui, tem pessoas que nunca vão ouvir na vida delas. Pessoas entram em igrejas e pensam que estão sendo abençoadas, estão debaixo da bênção de Deus, quando na realidade estão debaixo de um jugo de rebeldia. E a vida da pessoa não transforma, não muda, não prospera, não há nenhum acontecimento espiritual na vida dela, por conta de que ela está debaixo de uma cobertura rebelde, e ela nem sabe, porque não procurou conhecer a história do pastor, a história da igreja, a história daquela liderança. A nossa igreja tem história. História de 10 anos de joelho, prepara uma porta, Senhor, abre um canto para nós, e nós fomos enviados pela nossa liderança. A nossa liderança falou, vão debaixo da minha bênção. Eu não saí de lá quebrando aliança, sendo rebelde, não. Eu vim de lá com uma bênção, para abençoar o povo dessa casa, dessa região. E quando eu olho para meio mundo de igreja aí fora, eu vejo pessoas debaixo da síndrome de Lúcifer, que se rebelaram contra essa liderança, que abriram igreja e estão levando um monte de gente debaixo de maldição, e o povo acha que está sendo abençoado. Falta de discernimento espiritual. E hoje nós vamos orar para Deus nos dar discernimento, para Deus nos discernir quem nós devemos ajudar, quem nós não devemos ajudar, onde nós devemos estar, onde nós não devemos estar. Você sabia que até os convites que fazem para mim ir para pregar em outras igrejas, eu tomo cuidado? Porque eu não sei se aquele cara quebrou aliança com o pastor dele e abriu uma igreja. Eu preciso conhecer. Porque você imagina eu saio daqui e vou pregar lá numa igreja onde o cara quebrou aliança com o pastor dele. Aí vão dizer, olha lá, o pastor Douglas é cúmplice. O pastor Douglas está assim, ó, com o rebelde. E a mesma coisa você, tá, lindão? Você tem que tomar cuidado com os convites de igrejas que fazem para você ir. Você tem que saber se aquela igreja é uma igreja séria, se aquele homem, se aquela mulher de Deus são pessoas sérias. Se forem, glória a Deus, você está abençoado para ir. Eu não sou um pastor que te impede de visitar nenhum ministério. Pelo contrário, eu amo ver meu povo na presença de Deus. Só que devemos ter discernimento. É um lugar que eu vou ser abençoado, ou é um lugar que está debaixo de um jugo, de uma regência satânica? Irmãos, vocês estão entendendo? Então vamos lá. Estou encerrando já, mais 10 minutos eu acabo. Eu não posso ajudar o rebelde que vive no pecado. Hebreus 10, 26. É o quarto esse aqui, tá? Hebreus 10, 26. Isso aqui é muito forte, irmãos, essa palavra de Hebreus. Hebreus 10, 26 diz assim, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É mais ou menos Deus dizendo assim: se você já conheceu, já pediu perdão e decide ainda viver uma vida de pecado, deliberado, continua na prática do engano, na prática do erro, não tem mais perdão para você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque você fez escárnio, você foi rebelde, você decidiu crucificar Cristo de novo, uma vez recebido o perdão deles. Romanos 6, 1 e 2, vamos lá, Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, eu não posso mais viver na prática do pecado. O rebelde, ele vive no pecado, não porque não entende o que é o pecado, porque ele gosta e quer continuar no pecado. Ele quer continuar fazendo o que o mundo ama. O rebelde, ele sabe que está no erro, ele sabe que está no engano, ele sabe que está fazendo o que desagrada a Deus, mas ele tem prazer em fazer. E tem rebelde que até posta, não tem nem vergonha de esconder.
E é difícil, irmãos. Dessas pessoas, Deus nos orienta, se afasta. Porque elas vão sugar a gente da presença de Deus. Aqui está o ponto. O arrependido luta contra o pecado. O rebelde vive nele conscientemente. Então, quando você ajuda alguém, assim, você pode estar se tornando cúmplice. Você já pensou? Você está ajudando um rebelde, você está sendo cúmplice nele. Cúmplice da rebeldia dele. Hoje, romper e avançar em algumas áreas, porque decidiram a rota errada. E quando eu ajudo uma pessoa dessa, eu estou sendo cúmplice com o erro dela, e eu não posso ser cúmplice. O que é ser cúmplice? Ser cúmplice é eu aceitar aquilo que a pessoa está fazendo. Eu vejo alguém roubando o Erivelto, e eu não faço nada. Eu vejo Erivelto batendo na Rose, e eu não faço nada. Eu me torno cúmplice. Eu me torno alguém que está de acordo. Eu descubro que do lado da minha casa tem um marido que está espancando a mulher e eu não denuncio. Eu me torno cúmplice. Eu não posso ser cúmplice da rebeldia. Eu não posso ser cúmplice do pecado. Eu tenho que ser alguém que me posiciona em santidade, em temor, em reverência. E digo assim: Senhor, eu não posso ajudar uma pessoa assim. Mas ela vai sofrer, pastor. Deixa Deus tratar ela. Às vezes o sofrimento é o meio que Deus usa para trazer ela de volta. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, irmãos, ele gastou tudo que tinha do pai, a ponto de que ele foi trabalhar numa fazenda, cuidando de porcos, e desejou comer a comida dos porcos, porque tamanha era a dificuldade financeira que ele tinha. Não tinha dinheiro para comprar comida, e ele desejou comer a lavagem dos porcos. O pai sabia da dificuldade que ele estava tendo no mundo, e o pai podia ter ido atrás do filho pródigo, mas o pai foi? O pai foi, sim ou não? O pai se manteve no mesmo lugar, porque ele sabia que o rebelde, a gente não pode ir atrás. O rebelde tem que voltar arrependido, porque se eu vou atrás do rebelde, ele continua com as mesmas atitudes. Então o pai deixou o rebelde ser tratado por Deus na dificuldade dele, e o rebelde padeceu, sofreu, e lembrou: eu tenho um cara que cuidava de mim, tem um pai que zela por mim, tem um pai que me ama tanto, então eu vou voltar. Quem sabe ele não me aceite pelo menos como um de seus trabalhadores. E quando o rebelde, que agora não é mais rebelde, é arrependido, volta para o pai, ele volta já humilde. Ele saiu com o nariz empinado: dá o que é meu, dá a minha herança, isso daqui me pertence, eu quero gastar o que é meu. Mas quando ele quebra a cara na rebeldia, ele volta quebrado, esmagado pelo Senhor, um vaso rachado, esmiuçado, mas sendo refeito. E ele volta já assim, não com o nariz em pé, mas humilde: meu pai, meu Senhor, eu pequei contra os céus, contra a terra, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita pelo menos como um dos seus trabalhadores. E o pai diz assim: filho, só trabalhador não, você é meu filho, vem aqui que eu vou trocar suas vestes. Colocou vestes brancas, colocou um anel no dedo e falou: você não é empregado não, você é meu filho, vamos desfrutar de tudo que eu tenho. Mata um boi aí que hoje vai ter churrasco para celebrar a vida dele. Matou um boi cevado, fez uma festa linda. Por quê? A rebeldia não fazia mais parte daquele coração. Então eu não posso ir atrás de rebelde, porque isso vai me sugar, isso vai acabar comigo. Outro tipo de pessoa que eu não devo ajudar: manipulador emocional. Mateus 10,16. Esse aqui é o mais terrível de todos, irmãos. É o que mais a gente enfrenta hoje. Manipulador emocional. Mateus 10,16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O manipulador emocional, ele se faz de vítima. Ele usa a culpa para tentar te controlar. Ele nunca muda, ele só exige mais. O manipulador emocional é aquele que vai contar o problema dele, a dificuldade dele,
e vai tentar colocar você dentro de uma prisão. O manipulador emocional é aquela pessoa que olha para você e vê você frágil e diz assim: eu vou fazer aquela pessoa ter tanta dó do meu problema e eu vou fazer ela escrava do meu problema. E aí você fica cativo àquela pessoa. Você se preocupa, você chora, você ora com ela e aquela pessoa nunca muda. Porque ela sempre quer ver você escrava dela. Sempre quer ver você nos pés dela. Sempre quer ver você próxima dela. E ela usa os seus erros, os seus defeitos e também as suas qualidades para te controlar. Só que eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você grave essa palavra. Deus não te chamou para você carregar a dor de ninguém. Porque Jesus já levou todas as nossas dores. Você não pode ser refém de pessoas assim, lindão. Você não pode. Você não foi chamado para ser refém da dor de ninguém. Você precisa dar um basta. Essa pessoa não quer ajuda, ela quer controle. Quem quer ajuda de verdade muda. Quem é manipulador emocional só quer controlar suas emoções. Só quer ter você ali perto dela para poder sugar você, tudo que você pode oferecer para ela. Então esse tipo de pessoa você tem que se afastar. E tem que confrontá-la para ela ser diferente. Então esse tipo de pessoa eu não posso estar perto. Pessoa que só se faz de vítima. A pessoa que usa a culpa para controlar. Culpa todo mundo, menos ela é errada. Tem que tomar cuidado, irmãos. Outro tipo de pessoa que eu não posso ajudar. Quem causa divisões e contendas. O Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. Olha o que acontece aqui. Isso aqui é forte, irmão. Deus aborrece olhos altivos, ou seja, pessoa orgulhosa. Língua mentirosa, Deus se aborrece. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o último, que é aquilo que Deus odeia, que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Você vê que Deus se aborrece até de quem tira sangue da vida do próximo. Até quem espanca, quem bate, quem mata, Deus se aborrece. Mas Deus abomina quem causa contenda. O que é causar contenda? Causar contenda é tipo assim, ó. Eliette, você não sabe, filha, mas a Vânia, olha, eu peguei ela falando mal de você lá no banheiro. Ela falou que a Alice, olha, aí você não vai mais olhar a Vânia como ela era, porque ela causou contenda entre irmãos. E a Bíblia diz que Deus aborrece, que Deus abomina de pessoas que tratam dessa forma. Não que isso aconteceu, tá? Não peguei ela falando mal de você no banheiro. A não ser que Deus revelou agora. Misericórdia, né? Brincadeira, gente. Mas você entende que é tão sério quando eu falo mal de alguém? Eu tenho que tomar cuidado, porque a Bíblia me orienta que Deus abomina isso. Então vamos tomar conta da nossa língua e deixar ela bem guardadinha na nossa boca. Se alguém vier falar mal de alguém para você, você vai dizer para ela assim: vamos dobrar o joelho aqui agora e vamos orar por ela. Não, vamos fazer melhor. Vamos chamar ela aqui. Vou dar um exemplo? Dá um exemplo, vem aqui, Carlinhos. Fala mal do Alex para mim. Fala mal do Alex? Fala mal do Alex. Uma pessoa muito difícil, muito chata. Vamos resolver isso agora, irmão. Vamos. Alex, vem aqui. Carlinhos tem uma coisa para falar para nós. Mentira. Alex tem uma coisa para falar para nós. Nunca mais Carlinhos vai falar mal do Alex para mim. Porque ele sabe que no dia que ele vir falar mal do Alex para mim, eu vou chamar o Alex para resolver logo a parada. Vocês estão entendendo? Obrigado. Então eu não posso falar mal de ninguém, porque Deus aborrece isso, Deus abomina. Amém? Então, essa pessoa planta discórdia, divide relacionamentos, gera confusão por onde passa, e muitos ainda ajudam, dando ouvidos, dando apoio, validando. É terrível isso, irmão. E outra pessoa que a gente não pode ajudar, o ingrato. Lucas 17:17. A parte B do versículo diz assim: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Certa vez apareceu 10 leprosos. Jesus curou os 10 e disse assim: vão e se apresentem no templo.
Enquanto eles estavam caminhando, a Bíblia diz que eles eram curados da sua lepra. Quando um percebeu, estou curado, os outros 9, verdade, a gente está curado. Um voltou para Jesus para agradecer. E os outros 9 continuaram a sua caminhada. Ingratos. A gente não pode auxiliar pessoas ingratas. O ingrato, ele não reconhece. O ingrato, ele não honra. Ele não valoriza. Você ajuda, mas nunca é suficiente. A ingratidão seca a alma de quem serve. 2 Timóteo 3:2, o versículo parte B vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com os ingratos. A ingratidão dói a alma, irmão, e ela adoece. Então a gente é melhor se encolher a mão do que ajudar uma pessoa assim. Vocês estão entendendo, sim ou não? Deus está nos chamando hoje para um posicionamento. Nem toda ajuda vem de Deus, e nem toda recusa é falta de amor. Às vezes, amar é corrigir, amar é se afastar, e amar é deixar Deus tratar. Porque lá em Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama. Hoje, a pergunta que eu faço para você é: quem você está ajudando? Está dentro da vontade de Deus ou está fora? Onde eu estou confundindo amor com conveniência? O que eu preciso soltar para obedecer a Deus hoje? Lembre-se, você não foi chamado para salvar todo mundo. Você foi chamado para obedecer a Deus. E quando você solta, Deus começa a agir. Ajudar quem Deus está corrigindo pode colocar contra o próprio Deus. Ajudar quem Deus rejeitou pode colocar você numa escravidão. Ajudar quem Deus está tratando pode colocar você dentro de tempestades que você não quer para a sua vida. Então hoje é a reflexão que eu quero trazer para as nossas vidas. O que Deus ministrou em nosso coração, no nosso discipulado. E eu quero que nesse momento a gente faça uma auto-reflexão. Se nós somos esse tipo de pessoas, ou se nós estamos ajudando esse tipo de pessoa, que a gente se desvencilhe de tudo isso. Amém? Vamos orar então? Baixe sua cabeça por um instante. Faça essa oração agora de reconhecimento. Pai, neste momento, Senhor, nós aprendemos que há pessoas que não têm o porquê nós estendemos as mãos, porque o Senhor está tratando com elas. Pedimos o teu perdão se em algum momento, por falta de discernimento, a gente ajudou pessoas do tipo, pessoas que não aceitam a correção, que são zombadores, preguiçosos, manipuladores emocionais, rebeldes, pessoas que causam contendas e divisões, ingratos, enfim, Senhor, perdão, se em algum momento nós estendemos as mãos para pessoas como essas, e perdoa se nós somos pessoas como essas, se nós somos controladores, se nós somos causadores de contenda, se nós somos ingratos, rebeldes, estenda a tua mão de misericórdia sobre nós, papai. E eu peço hoje sobre a tua igreja discernimento. Dá a eles discernimento espiritual, a quem eles devem auxiliar, a quem eles devem ajudar, a quem eles devem estender as mãos. Nós pedimos para que a tua igreja seja equipada com discernimento. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo traga esse dom, meu Pai, a cada um de nós, para discernirmos tempos e estações e pessoas. Mostra-nos, Senhor, revela-nos, Senhor, o coração destas pessoas, para que ao termos em nós o sentimento de auxiliá-las, a gente tenha certeza de que é o Senhor quem está nos enviando a fazer isso. Pai, que a bondade esteja sempre em nosso coração,
Que o ajudar esteja sempre em nosso coração. Que o fazer mais esteja sempre em nosso coração. Mas que sempre debaixo da sua direção possamos fazer isso. Assim eu oro, meu Pai, pela tua igreja, pela tua noiva, e entrego esse momento diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória